se temos uma apresentação dos nefilins, os gigantes, ou também dizendo dos filhos de Deus, de Gênesis 6:4, e que é narrado que no dilúvio de Noé foram destruídos, porque temos em outras passagens pós-dilúvio falando desses gigantes, uma vez que eles morreram no dilúvio. Analisando ainda números, vamos fazer uma segunda análise, já trabalhando com um método diferente. O método se é possível a gente, nesse caso, ver se a gente consegue ver sentido no texto sem as citações desses personagens. O texto teria sentido sem a apresentação desses personagens em números? Em Números 13, 28 e em Números 13, 33. Então, não é somente a narrativa dos gigantes em Números 13, 33. É também em Números 13, 28. Olha só, em Números 13, 28, que antecede Números 13, 33, diz... diz o seguinte: contudo, aqui é o depoimento dos espias, depois que foram visitar a terra de Canaã. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grande. Também vimos ali os filhos de Anak. E quando você pula para baixo, temos, lá também vimos gigantes, os filhos de Anak. Nesse caso, os filhos de Anak seria a identificação desses gigantes, descendentes de gigantes. Quando você vai para o início, né, versículo 28, 13, 28, já temos a primeira citação, né, aqui. Então, vamos começar por aqui. Contudo, vamos fazer a seguinte questão, analisando com eles, com esses personagens, e analisando sem eles. Teria sentido sem eles no texto? Qual tem sentido? Com eles no texto ou com eles fora do texto? Vamos analisar com eles no texto. Contudo, pegando do 28, contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, que em hebraico é Efes, Ki, Az, Raam, Hayoshef, Bat, Ve'earim, Bisurot, Gedolot, Meot, Vegam, Il-De, Hanak, Rainu, Sham. Aí temos aqui. Os malequitas ocupam a região do Negueb, os heteus, os amorreus, os jebuseus, a montanha, os cananeus, a orla marítima e ao longo do Jordão. Esse colinho em hebraico é aqui, né? O versículo 28. Aqui é o 29. 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que haviam acompanhado disseram, não podemos marchar contra esse povo.
visto que é mais forte do que nós. 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. 33. Lá também vimos gigantes, os filhos de Anak, descendência de gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles, e assim também lhes parecíamos. Que aqui em hebraico está Beshem Rainu et Hanfilim bne Anak min Hanfilim Vain ri venenu Kahagavim Vechen Hainu Penehem, que é o que está aqui, né, em hebraico. Nesse caso, é o que está aqui em português e aqui em hebraico. Então, vocês podem ver, né, aqui aqui é o texto com os personagens, né, os gigantes. Então, aqui a gente já tem uma ideia com eles. Vamos imaginar sem eles. Como seria? Então, vamos tirar aqui. Vamos tirar. E vimos ali os filhos de Anak. Contudo, o povo que habita é poderoso. Agora tá tirando esses personagens. Vamos ver se o texto tem sentido. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grande. Então, aqui seria o texto, né? Aqui seria o texto, eu vou até mudar a cor. Vou colocar aqui em vermelho, tá? Em vermelho. Sem os personagens. Então, e olha só, note também, que aqui fala, também vimos ali os filhos de Anak. Note que também indica um acréscimo do conteúdo. Tipo, eu fui ao estádio de futebol e também fui para a piscina. É um acréscimo de conteúdo. É um acréscimo de atividade. Eu fui para São Paulo e também para o Rio. É um acréscimo de atividade, é um acréscimo de conteúdo. Então, aqui já indica uma possível adulteração. Ou seja, não é assim, não que seja uma adulteração, mas que se assim, se caso for uma adulteração, aqui dá base para isso. Traz uma ideia nesse sentido. Não que seja, mas que pode ser. Mas tirando os personagens. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grande. Até aqui está ok. Os amalequitas ocupam a região do Negueb. Os heteus, os amorreus e os jebuseus, a montanha, os cananeus, a orla marítima e aos longo do Jordão. Então aqui eles falam do povo que habitavam lá, do povo que ocupavam a região. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Até aqui vocês podem ver que tem sentido, mesmo tirando os personagens. 31. Os homens que haviam acompanhado disseram,
Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Até aqui tem sentido, né? Apenas mostrando um povo forte e poderoso. Não significa necessariamente que são gigantes. Apenas um povo mais forte, um povo com mais capacidade. Não necessariamente gigantes. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Note que aqui nós temos um ponto final. Note que aqui nós temos um ponto final. Ponto final. Não é vírgula, é um ponto final. Na tradução, tá? Não vi ainda no hebraico como está, mas na tradução tem um ponto final. Aí aqui diz, todos, iniciando uma outra oração, todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Então, dando a entender, levando a entender gigantes, ou pessoas, homens muito altos. Nesse caso, homens, né, grandes. Mas podemos ainda, mesmo saindo da oração, sendo outra oração, podemos entender homens grandes, não necessariamente gigantes, certo? Mas note que aqui na tradução temos um ponto final. E esse ponto final indica que a oração se finaliza aqui. Então, vamos tirar essa expressão aqui. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Então, vamos deixar somente, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Ponto. Note que não precisa incluir gigantes. Até agora, o texto está fazendo sentido sem eles. E aqui temos a expressão lá também vimos. Lá também, lembra que eu falei no começo? Lá também. Também é um acréscimo de conteúdo. É um acréscimo à afirmação. É um acréscimo de conteúdo, é um acréscimo de atividade. Então, aqui nesse caso, o texto inteiro a gente exclui, tira fora. Então, diante dessa análise, tirando fora esses personagens, é possível sim, nesse caso, o texto fazer sentido sem os personagens. O que isso quer dizer? Que há uma possibilidade de um acréscimo textual no texto, ou seja, um texto adulterado. Então, só nessa análise, não muito profunda, mas no texto, uma análise na leitura, uma análise de perícope, de oração, uma análise no texto, por meio da leitura, note que é possível, sim, o texto ter sentido sem os personagens. E que o acréscimo desses personagens conduzir ao entendimento desses personagens ser, nesse caso,
uma adulteração textual. Nesse caso, manipulando o texto e o sentido do mesmo. Então, em uma análise básica, o texto tem sim sentido sem esses personagens. Nesse caso, só nessa pequena análise é possível sim que o texto seja, nesse caso, a citação desses personagens sejam de fato um acréscimo. Mas deixando claro que não defini ainda. Eu estou ainda dentro do campo da análise e fazendo análise em vários campos. É assim que funciona exegese e crítica textual. É analisando em vários campos, em várias áreas. Análise de texto, análise na perícope, evidência interna, evidência externa, interpretação, exegese, língua original, texto original, fonte, arqueologia, etc. Então, tem mais coisas aí, mas já adiantando, dentro dessa questão aqui, que até agora a gente pode ver que é possível sim uma adulteração textual nessas passagens, nesse caso, nesses versículos. Vamos para o próximo capítulo e vamos fazer outras abordagens.